É incrível a mudança que já dá pra ver no time do Renato Gaúcho, mesmo sem ter disputado nenhum jogo, rapaziada. Já vemos as mudanças no time titular, na formação e principalmente na postura dos jogadores. Então pode ter mudança no setor defensivo, vamos confirmar ou não algumas mudanças que a gente trouxe no último vídeo. E o Renato Gaúcho já identificou 2 problemas no time, rapaziada. E ele já tá trabalhando isso pro confronto contra o Palmeiras. Vamos entender as mudanças, quem perde a vaga, quem não perde, qual será o time titular para enfrentar o Palmeiras e o Renato Gaúcho encarar pela 3ª vez na carreira o desafio de tirar o Vasco do Z4, rapaziada. Exatamente, é a 3ª vez na carreira que o Renato Gaúcho chega com essa missão. Então já chega junto aí no like, já confere se tá inscrito. Muito prazer, eu sou o Nicolas, rapaziada. Você tá no Nico Vasco, já vai deixando a sua opinião nos comentários, confere se tá inscrito para acompanhar, que aqui tem vídeo todo dia só falando de Vasco. O Renato Gaúcho identificou principalmente problemas físicos, rapaziada, e ele tá fazendo vários testes e treinamentos físicos para poder ver quem tá 100% ou não, quem vai perder a vaga ou não. A ideia do Renato Gaúcho é montar o time mais intenso possível, aquele time com a melhor intensidade, jogadores que estão mais próximo do 100%. Por isso, a maioria dos treinamentos dele são focados nessa parte, né? Ele não tem feito muitos treinamentos táticos, mas de qualquer forma ele tá sim treinando a questão tática. E uma prova disso é que ele mudou a formação do Vasco, rapaziada. Como eu disse ontem aqui no canal, ele mudou, estava pensando em mudar e agora está cada vez mais nítido que ele vai sim mudar a formação. Então a gente vai trazer todos os detalhes aqui, mudança no setor defensivo, mudança no setor ofensivo do time, a questão da formação que ele pode mudar e utilizar uma formação que o Vasco não utilizava há muito tempo, rapaziada. Como o próximo jogo é contra o Palmeiras no dia 12, dentro de São Januário, o Renato Gaúcho tem como prioridade vencer esse jogo, de qualquer forma conseguir os 3 pontos, rapaziada, que é muito importante. Apesar do Vasco ter apenas 1 ponto, ser o lanterna do Brasileirão e enfrentar ali o líder, né? Atual campeão paulista, o líder, um dos times, se não o time que tem o maior investimento aqui no futebol brasileiro. Então é uma tarefa muito difícil, por isso o Renato Gaúcho está preparando o time da melhor maneira possível. Tá pensando em organizar a zaga, como eu falei aqui, tem mudanças no setor defensivo e o estilo de jogo que o Renato Gaúcho vai trazer também pode se encaixar muito bem para essa partida contra o Palmeiras, rapaziada, que é um time muito forte, um time que ataca com muita velocidade. O Renato Gaúcho tá tentando justamente trazer aquele time mais intenso, aquele time mais físico, para poder bater de frente com o Palmeiras. Ele quer sair com a vitória. Então, ao contrário do que muita gente fala, pelo fato do Renato Gaúcho jogar com 3 volantes, a gente vai trazer isso aqui no vídeo também, muita gente acha que ele é só defensivo, ele só quer fechar, retranca. Muito pelo contrário, o Renato Gaúcho não abre mão de atacar, não abre mão de marcar gols. Então, acho que essa formação e as mudanças que eu vou trazer logo mais aqui no vídeo provam isso pra gente. Por isso, já vai fortalecendo aí no like, rapaziada, que eu vou trazer os nomes que vêm perdendo espaço e os nomes que podem ir pro banco, né? Os que podem ganhar espaço e os que podem ir pro banco na mão do Renato Gaúcho, rapaziada. Começando pelo Cuesta e o Saldívia. A questão é a seguinte, na chegada do Cuesta junto com o Robert Renan, eles logo se destacaram muito, estavam jogando muito bem na época. Depois o Robert Renan acabou se mantendo como titular e o Cuesta acabou também concretizando ali sua vaga de titular, mas com a chegada do Saldívia, o Cuesta teve umas questões físicas também, uma dor no joelho, uma certa lesão no joelho ali, que acabou impossibilitando ele de continuar como titular, né? Acabou perdendo a vaga para o Saldívia. Porém, agora o Cuesta tá 100%, tá treinando bem, o Renato Gaúcho tá gostando do que vê nos treinamentos. E o Saldívia, rapaziada, é um zagueiro muito baixo. Apesar do Cuesta também não ser muito alto, o Saldívia é um zagueiro de mais ou menos 1,80 m. Então é uma altura baixa para a posição, né? Pode ser que o Cuesta recupere a sua vaga já na estreia do Renato Gaúcho. A gente estava pensando que ele poderia manter o Saldívia, que era o jogador que vinha sendo utilizado aí com o Diniz, mas pelo visto ele pode ser que perca essa vaga. As laterais vão se manter. O Puma Rodrigues, apesar de ter elogiado o trabalho do Renato Gaúcho, apesar do Puma Rodrigues estar na pré-lista da seleção uruguaia, parece que ele vai manter sim o PH como titular. O Puma Rodrigues foi até considerado o melhor lateral do Campeonato Carioca, rapaziada. Mas na visão ali do Renato Gaúcho, talvez por justamente querer uma imposição física, né, uma intensidade maior, pode ser que ele vá atrás e deixe o PH de titular nesse time, Puma Rodrigues no banco, e o Piton ainda vai se manter. Eu acredito que é um tempo limitado, porque o cuiabano pode ser que ganhe essa vaga aí, ele precisa recuperar ritmo e a questão física dele. Nitidamente, o cuiabano é um ótimo jogador e uma das melhores características dele é a questão física. Ele é um cara que sobe muito para apoiar o ataque,
faz bastante gol, faz mais gol do que dá assistência até, e volta para ajudar marcando, porque ele tem aquele físico estilo PH. O Piton deixa um pouquinho a desejar na questão física, questão da marcação ali, então pode ser que o Cuiabano ganhe essa vaga aí, porém não agora. Renato Gaúcho vai manter o Piton, o Cuiabano não recuperou ritmo ainda, e aí entra o meio-campo que é tão polêmico, que a gente trocou essa ideia ontem aqui no canal. Parece que sim, rapaziada, realmente o Cauã Barros tem grande chance de perder a sua vaga de titular. Como eu falei ontem aqui, não vou me aprofundar muito, né, mas tá tudo bem, faz parte, ele é um jogador muito jovem, subiu da base há pouco tempo, tinha sido emprestado, então ele joga numa área do campo delicada, né, que precisa marcar muito, precisa de intensidade, embate físico, então corre o risco de cometer erros, corre o risco de cometer pênaltis, como foi na semifinal do Fluminense, ele acabou cometendo 2 pênaltis, né, então o Renato Gaúcho deixou até claro na coletiva dele, eu vou dar espaço para a base, vou dar espaço para os jogadores jovens, só que dependendo do momento eu vou ter que dar prioridade para os que têm mais experiência, aqueles que estão mais acostumados, então parece que sim, né? Ontem eu trouxe ainda como dúvida, parece que confirmou, o Cauã Barros vai perder um espaço aí, vai ficar um pouquinho no banco, e aí ele pode dar a oportunidade pro Hugo Moura e pro Tietê, rapaziada. Como ele vai jogar com uma trinca de volantes, vai jogar no 4-4-2 com uma trinca de volantes, a gente confirma que o Hugo Moura vai ganhar essa vaga, apesar de eu não gostar muito da ideia, a gente tem que dar credibilidade aí, deixar o Renato trabalhar, tem que dar o espaço para ele testar os jogadores que ele está vendo no treinamento, então o Hugo Moura pode ganhar essa vaga junto com o Tietê, que não estavam tendo muitos minutos, né, com o Fernando Diniz. Thiago Mendes, que é indiscutível, fechando essa trinca de volantes, o Rojas, é claro, como camisa 10, e tô aqui de novo para confirmar, rapaziada, o DVD. O David tá agradando muito o Renato Gaúcho nos treinamentos, principalmente nos treinos físicos ali, muita intensidade, muita entrega, e é exatamente isso que o Renato tá priorizando agora, rapaziada. Ele quer um time que jogue mais fechado, que diminua os espaços, defensivo, com 3 volantes, e intensidade, velocidade para poder sair no contra-ataque, aguentar aquela briga, correr atrás da bola o tempo inteiro. Então a ideia do Renato Gaúcho é que o DVD ganhe essa vaga, Spinelli e Brenner estão em baixa, então eles podem até recuperar a vaga deles ao longo da temporada aí, mas no momento, por incrível que pareça, né, a solução ali na ideia do Renato Gaúcho era uma solução que já estava na casa, que é o DVD, pode ganhar esse espaço, pode fazer a dupla de ataque com o Andrés Gomes, que também é outro nome indiscutível aí, Andrés Gomes, Robert Renan, o Thiago Mendes, são jogadores de linha que são indiscutíveis, né, o Thiago Mendes tem jogado muito, para mim é um dos que mais está se destacando. Então, contra o Palmeiras, rapaziada, vai ser um time bem reativo. Já vai deixando nos comentários o seu palpite pro jogo do Vasco contra o Palmeiras, quinta-feira em São Januário. Você acha que dá pro Vascão ganhar? Dá pra trazer os 3 pontos? Eu acredito que sim. Quando o Renato Gaúcho assume trabalhos novos assim, os caras ganham uma confiança, aquele ritmo melhora. O time do Vasco... nitidamente faltava isso, confiança, aquele encaixe, né? Tava uma formação muito maluca com o Fernando Diniz. O Renato Gaúcho tá organizando a casinha, dando confiança pros caras, fazendo treinos e testes físicos, porque ele quer o time mais intenso. Então, na minha opinião, tem tudo pra dar certo, rapaziada. Como eu falei, não dá pra julgar muita coisa, mas esse início de trabalho do Renato Gaúcho já tá mostrando que tem mudanças, né? Não só nas ideias dele que ele vai colocar, mas tem mudanças aí na postura dos jogadores, o que eles estão comentando sobre o treinamento, as ideias do Renato Gaúcho para colocar, né, o Vasco para cima do Palmeiras aí, mesmo com um time mais defensivo, com 3 volantes, porque querendo ou não, são 7 jogadores para marcar, rapaziada. 7 jogadores, assim, exclusivamente para marcar, que são os 4 jogadores da defesa, 2 zagueiros e 2 laterais, e 3 volantes de marcação. O Rojas, é claro, vai descer, vai ajudar para marcar. Talvez o Andrés Gomes desça também, com certeza, para ajudar a marcar. O DVD também, vai todo mundo descer para marcar. Mas jogadores que exclusivamente estão ali para fazer proteção da zaga, né, para defender, são 7, né, os 3 volantes e os 4 que estão atrás. Deixa o palpite aí nos comentários. Se você curtiu esse estilo de jogo que o Renato Gaúcho pode trazer, a formação do Vasco, Cauã Barros ter perdido espaço, como eu falei, tem que ter paciência com o trabalho do Renato Gaúcho, tem que dar um tempo para ele chegar tranquilo, testar. O Hugo Moura, rapaziada, teve muitas falhas no Vasco, né? Mas a gente tem que lembrar também que o Fernando Diniz colocava ele como zagueiro. Então o trabalho inteiro do Fernando Diniz, o Hugo Moura trabalhou na zaga, que não é a posição dele. Ele era volante, apesar de ter jogado mal como volante em alguns momentos. A gente também tem que aqui ser justo. Então, se o cara tá treinando todo dia com o Renato Gaúcho e ele tá dando oportunidade pro Hugo Moura, vamos ver no que vai dar, né, rapaziada? Vamos esperar para ver se vai ter algum erro pra gente poder criticar e analisar com calma.
Então já vai deixando aí nos comentários o que vocês acharam disso tudo, rapaziada. Formação nova do Renato Gaúcho, jogadores que estão ganhando espaço e jogadores que estão perdendo espaço. Deixa nos comentários também de onde você está me assistindo, para eu ver até onde o vídeo chegou aí no Brasil. Fortalece aí, se inscreve que aqui tem Vasco todo dia, rapaziada. Dá a maior moral no meu trabalho, o YouTube entende que o meu canal aqui, meu vídeo é interessante quando vocês se inscrevem, participam nos comentários, dá o like, então não custa nada, fechou? Tamo junto, rapaziada, muito prazer, eu sou o Nicolas, mais um vídeo do Nico Vasco e até a próxima.